Está no ar mais um Escola Bíblica, começando mais uma semana e a gente começa com um tema hoje que, de certa maneira, é polêmico. Muita gente questiona, tem dúvidas, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus vai ser bem clara, um profeta entre nós. Os profetas ainda existem, profetas verdadeiros em 2021. Muita gente se diz profeta. Muitas pessoas em várias denominações dizem que profetizaram em nome de Deus, dão recados, orientações. A gente vai entender um pouquinho se ainda hoje Deus usa profetas ou não e tentar entender de fato quais são os valores e princípios para compreendermos os verdadeiros profetas. Tudo isso nessa semana e a gente começa o primeiro programa a partir de agora. Olá, para você que acompanha o programa inédito, muito boa noite. Agora são 8 horas e 30 minutos e a gente está começando apenas mais um programa. Lembrando que sempre, de segunda a quinta, nós trabalhamos a cada semana temas diferentes. E essa semana falando sobre profetas. Começando com essa pergunta para você aqui: profetas realmente existem? Você acha que os profetas existem e ainda nos dias de hoje eles podem agir segundo a vontade de Deus e trazer recados para todos nós aqui? Nós vamos estudar esse tema, vai ser muito importante para cada um de nós. Eu quero agradecer a você que tem acompanhado, lembrando que nós estamos na penúltima semana do mês de julho, mês de agosto a gente vai estudar uma nova temporada e você já pode ir pedindo o material que nós vamos estudar, dá tempo ainda, aproveitem. Nós estamos nessa temporada aqui, deixa eu falar rapidinho para você para a gente já ir direto ao tema. Nós estamos estudando Verdades para o Tempo do Fim. Essa é a temporada que nós estamos estudando e você pode pedir esse material. Está vendo o telefone aqui, ó? Aqui. Esse é o telefone para você ligar e pedir. A partir do mês de agosto, nós vamos estudar esse tema, o mês de agosto todo. Cada dia vai ser um capítulo diferente desse guia de estudos e você pode ligar para esse número também e pedir desde já gratuitamente esse material aí na sua casa, tá? Então, é muito importante a gente se preparar cada vez mais para compreendermos. Quando a gente fala em verdades para o tempo do fim, nós estamos apresentando para você aqui e acreditando que nós estamos vivendo momentos, se usa muito essa palavra, né? Momentos solenes, momentos especiais, momentos cuidadosos da história desse mundo, onde muito em breve a conclusão será dada. Deus vai colocar a mão. Algumas semanas atrás a gente tratou disso, né, de decisões, falamos sobre o Espírito Santo agindo na vida das pessoas, o Espírito Santo saindo da vida de pessoas que rejeitam o Espírito Santo. Então é importante a gente conhecer alguns temas, se preparar cada vez mais. E esse tema é um tema forte, que tem muitos questionamentos também sobre a questão dos profetas. Eu quero incentivar você a interagir com a gente pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, e você pode acompanhar todos os programas anteriores, todas as temáticas também, tanto no YouTube do Escola Bíblica, tá? Você siga o nosso YouTube aí, ou então também ntplay.com. Você pode entrar em contato com a gente também, interagir e acompanhar não só os temas anteriores, quanto as temporadas anteriores também, tá bom? É hora da gente orar. A gente sempre começa com uma oração e o tema de hoje é um tema que realmente pede muito de nós, a nossa compreensão. Oremos. Pai de amor, Pai bondoso, Pai de graça e misericórdia, nós mais uma vez te agradecemos pelo privilégio de estudarmos um tema desafiador, como tantos outros são, mas que podem ser esclarecidos com a Tua presença e do Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração. Nós abrimos o nosso ser para que o Senhor fale conosco nessa noite. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando se fala em profecia, em profetas,
Muitas pessoas têm questionamentos sobre isso, algumas têm algumas visões diferentes, né? Eu estou falando aqui com católicos, com protestantes, com pentecostais, com pessoas que não têm nenhuma religião, com amigos que rejeitam profundamente também qualquer sentido de um profeta, pessoas que têm religiões que não têm ligação nenhuma com questões de profetas. Tem algumas religiões que estão assistindo a gente agora que são baseadas em profetas também. Mas nós vamos entender um pouquinho o que é o profeta na Bíblia. E se a gente pode entender que ainda hoje Deus pode usar pessoas, homens, mulheres, como profetas também. Eu começo com uma história bem interessante para a gente contextualizar, uma história bíblica. Um antigo rei da Síria estava guerreando contra o povo de Israel. Mas ele tinha muitos problemas, esse rei. Pois o rei de Israel parecia saber de todos os movimentos daquele rei antecipadamente. Imagina só, aquele rei ficou indignado. Poxa, de alguma maneira esse rei de Israel está vencendo a gente. Olha, eu vou enviar alguém para espionar o povo de Israel. Eu quero que vocês descubram quem está espionando. Mas um dos servos respondeu em 2 Reis, capítulo 6, verso 12. Olha só, existia um questionamento. Por que é que o povo de Israel sabe de todos os nossos passos? Tem um espia, alguém espionando? 2 Reis, primeiro texto da semana. Nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Olha, interessante isso, hein? Israel possuía uma clara vantagem militar por uma razão, porque eles tinham um profeta. E Deus usava esse profeta para que cada decisão, cada palavra, como diz o texto, dita por qualquer outro rei contrário a Israel, fosse orientada até o rei de Israel, até o povo, para que o povo antecipasse e vencesse. E a gente vê que em várias ocasiões os reis do antigo povo de Deus, eles foram instruídos por um profeta. Às vezes, alguns reis ouviam, outros ignoravam, e os que ignoravam traziam consequências terríveis. E você pode, ao ler a Bíblia no Antigo Testamento, ver reis que não seguiram a orientação de Deus, dos profetas, e normalmente os profetas eram incisivos, duros, né? De fato, eles davam mensagens fortes e nem sempre os reis gostavam de ouvir essas mensagens, mas sempre foi vantajoso para o povo de Deus ter um profeta. Agora eu pergunto para você, seria uma vantagem para nós hoje termos um profeta? Seria interessante, nos dias de hoje, nós temos a Bíblia. O povo de Deus tinha também o Pentateuco, tinha a Palavra de Deus, tinha o Antigo Testamento, tinha orientações, mas eles tinham profetas. E hoje? A Bíblia declara que é importante algumas informações para que nós entendamos por que um profeta, ainda hoje. E eu quero trazer para você um primeiro ponto aqui. O profeta é importante por quê? Para sabermos acerca das coisas que acontecerão. Ok, no passado era assim, mas hoje Deus continua dando orientações e trazendo informações de coisas que irão acontecer ainda. Eu quero que você leia comigo o livro de Amós. Se você tem o seu caderninho, anota, guarde esses textos. É muito importante para você compreender esse tema e ele vai dar uma base para toda semana, tá bom? Amós 3, verso 7, diz assim: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano ou o seu segredo, em algumas versões, aos seus servos, os profetas. Então, geralmente, quase sempre, Deus não faz grandes coisas, seja a favor ou contra o povo dele, e digo contra porque às vezes é necessário Deus puxar a orelha, redirecionar, ele fazia isso e faz hoje ainda, e Deus tem como princípio não fazer sem comunicar aquele que o busca através de profetas também.
certamente o Senhor Deus não fará nada, seja em castigo ou seja em correção, bênção para o seu povo. E essa mesma palavra, segredo que a gente leu aqui, né? Ou um conselho secreto, né? Ou um plano, seja o que for, é como se fosse um amigo contando um segredo para um amigo. Você tem amigos, né? E às vezes você chega para alguém e fala, vou te contar uma coisa. É como se Deus chegasse e dissesse, olha, eu quero te contar algo muito importante, que vai te ajudar a você entender a caminhada que você tem pela frente. Então Deus, Ele revelou ao longo da história, a gente pode ver exemplos, né? Noé, no dilúvio, Abraão, Ló, as cidades sendo destruídas, né? Os 7 anos de fome no Egito com José também, Moisés, as pragas, Josué, os castigos do povo, Jonas, a destruição de Nínive. A gente poderia citar aqui inúmeros profetas, homens que foram usados por Deus para preverem um castigo que viria e levar as pessoas ao arrependimento também. Então a gente começa a ver na trajetória do Antigo Testamento que Deus usou profetas. E quando a gente sai do Antigo Testamento, a gente vai para o Novo Testamento. Quando Jesus chega, após a chegada de Cristo, João, ele reforça a necessidade de uma orientação para mostrar que Deus está no controle das coisas. Então, Deus ainda continua usando no Novo Testamento homens, mulheres, seja o que for, para comunicar orientações para o povo. João 14, 29 diz assim, e vou-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. O próprio Jesus, né, orientando os seus discípulos, os seus seguidores, falando, olha, essas coisas vão acontecer e quando você estiver vivenciando, experimentando isso, você vai lembrar daquilo que eu falei. Jesus mesmo foi e é o grande profeta e ele orienta as pessoas. Olha, tanta coisa que nós temos visto hoje são frutos de profetas. Então Deus, o primeiro sentido da profecia bíblica, seja no Antigo ou no Novo Testamento, é para que as pessoas entendam as coisas que irão acontecer. A gente vai para o intervalo e, na sequência, eu quero dizer para você uma segunda razão pela qual é importante a gente entender que Deus usou profetas e pode usar profetas hoje ainda. Existe uma razão muito importante e a gente vai entender bem rapidinho após o intervalo. Espero você, até já. Estamos falando sobre profetas essa semana. Será que Deus usa profetas? A gente vai entender isso a fundo até a quinta-feira. São 4 encontros, tá? De meia hora e cada um deles a gente vai abordando, acrescentando a perspectiva bíblica e os ensinos da Palavra de Deus. Aqui no Escola Bíblica, que é a maneira interativa de você estudar a Palavra de Deus. Um abraço muito especial para quem está seguindo a gente nas redes sociais. Um abraço para a Elza Vieira, ela desejando uma boa noite, dizendo assim que nós temos que buscar a Deus, que Deus ilumine as nossas mentes. Um abraço para, não tem o nome da pessoa, mas é de Igarapé, Minas Gerais, escreveu para a gente aqui também. Vamos ver se eu consigo pegar mais alguém. A Marlene Ren, ela é da Assembleia de Deus de Petrolândia, Santa Catarina. E vamos ver se eu encontro mais uma cidade, tem várias pessoas escrevendo os nomes, os recados. De Fortaleza agora, o Murilo Lima, de Fortaleza, Ceará, manda um abraço para a gente e um abraço para o pai dele também, Roberto, está acompanhando. E por fim, vamos ver se eu encontro mais uma cidade aqui, a Ayrton Lira, de Cupira, Pernambuco, também acompanhando aqui o programa Escola Bíblica. Bloco anterior a gente falou e apresentamos uma razão pela qual Deus usa profetas. E existe uma segunda razão que eu quero apresentar para você, da qual a Bíblia fala, né? Não são ideias humanas, mas são conceitos bíblicos e valores e princípios bíblicos. A segunda razão é essa daqui. Por que um profeta no passado e hoje ainda? Porque a mensagem, ela prospera. Quando nós temos uma orientação de um profeta, nós prosperamos, nós seguimos o caminho correto, nós erramos menos, nós somos orientados por Deus
e, consequentemente, o resultado das bênçãos de Deus recaem sobre a nossa vida. Eu quero dar esse exemplo no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Olha o que diz aqui, um texto que muitos conhecem. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Que texto bonito, hein? Um texto muito bonito e traz uma mensagem muito especial para nós aqui. Então, não basta, é claro que o princípio é crer em Jesus, é aceitar Jesus. Mas quando nós entendemos que Deus usa pessoas para determinados fins, em determinados momentos, para orientar pessoas, nós prosperamos com isso. O povo de Deus, e aqui eu quero deixar algo para você pensar, o povo de Deus, a igreja de Deus hoje, nos dias de hoje, não só no passado, mas que segue a orientação de Deus através de verdadeiros profetas, ela prospera. Não somente em número, mas em experiência com Deus. E não somente em experiência com Deus, mas também doutrinariamente. Ela entende o que Deus orienta, ela entende mais a Bíblia, porque Deus usa pessoas para direcionarem o ser humano para a Bíblia. O profeta bíblico, o conceito da profecia na Bíblia de um profeta não é jamais substituir a Bíblia, não é jamais fugir da Bíblia, tirar a prioridade dela, não, mas sempre direcionar o ser humano para a Bíblia. É esse o ponto. Eu quero até sugerir um livro para você, e o livro é esse que você está vendo, Crede em Seus Profetas, tá? É uma sugestão para você, dizendo o seguinte, que é importante nós continuarmos nos dias de hoje crendo nos profetas, que existem profetas usados por Deus. Ao longo da semana a gente vai trabalhar mais a fundo esse tema. E a gente vai entender como na prática nós podemos entender e enxergar profetas hoje. Mas quando a gente volta ao Antigo Testamento, nós falamos que mesmo no Novo Testamento o conceito de profecia e de profeta foi estabelecido, mas quando a gente volta, naquele tempo, os profetas eram chamados muitas vezes de videntes, né? Então, antigamente em Israel, quando alguém ia consultar Deus, se dizia assim, vamos ao vidente. Mas não é o vidente que a gente conhece hoje, né? Um vidente que está desassociado das coisas de Deus, aquele homem ou mulher que prevê o futuro, prevê os desastres, desgraças, e de repente joga suas cartas, tarôs, búzios, seja o que for, né? Que nós respeitamos muito, mas não é esse o conceito que a Bíblia traz. Não é essa a visão bíblica. Isso foge ao princípio bíblico e à verdade bíblica. O que nós entendemos é o que diz 1 Samuel 9:9. Diz assim, antigamente em Israel, você vê que o próprio texto explica, né? Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim, vinde e vamos ao vidente, que até então era um termo sinônimo de profeta, porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Então, é uma explicação, né? O que era chamado de vidente, naquela época, naquele contexto religioso de Israel, era, na verdade, um profeta. Então, os videntes, eles eram os olhos de Deus. O povo de Deus sendo orientado, né? Então, sem dúvida, é muito importante que a igreja, ela tenha esses olhos atentos à mensagem de Deus. Porque sem uma visão profética, isso ao longo da história, né? A igreja, ela se tornaria deficiente, tanto quanto uma pessoa sem visão. A pessoa caminha, a pessoa tem vida, mas ela não tem um direcionamento. A própria Bíblia, ela foi escrita por quê? Por homens. E se nós temos um direcionamento da palavra de Deus, que é a base de tudo, que continua estando em vigor hoje, tem muita gente questionando isso, né? A autenticidade da Bíblia. Mesmo no meio cristão tem gente relevando os ensinos da Bíblia, subjetivando, desconsiderando, mas a palavra de Deus é a base da fé, e não somente a palavra de Deus, Bíblia, como Deus usando homens ao longo da história. Ao mesmo tempo que a gente tem que entender que existem profetas, eu quero abrir um parênteses para você aqui, viu? A gente tem que ficar atento também aos falsos profetas.
O próprio Jesus, ele alertou sobre alguns perigos, né, que a gente pode ter nos dias de hoje com relação aos falsos profetas. E um dos textos clássicos, bem conhecidos, é o de Mateus, capítulo 24, versículo 24, que diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos o quê? Profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Então, as artimanhas, os argumentos dos falsos profetas seriam tão elaborados, eles seriam tão astutos e são tão astutos, que mesmo as pessoas que estão seguindo o caminho de Deus, se elas não procurarem orientação de Deus e na palavra de Deus, a base da fé, elas poderiam ser enganadas com falsos profetas. Só que a gente não é deixado ao vento, né, com relação aos falsos profetas. Deus não permite, se nós nos entregarmos a Ele, não permite que nós sejamos enganados. Deus deu algumas regras para a gente entender acerca dos profetas. A gente vai trabalhar um pouco mais essa semana. Mas um ponto principal é que a gente tem que testar o profeta, eu já mencionei por alto aqui, em cima da palavra de Deus. Pastor, será que aquela irmã, aquele irmão, será que existe profetas hoje ainda, pessoas que me orientam? Tem pessoas que vivem dizendo assim, olha, eu tenho uma profecia para você, né? É claro, Deus orienta pessoas, Deus usa pessoas, Deus comumente usa seres humanos para salvarem seres humanos. Ponto, ok? Mas isso não quer dizer necessariamente que a pessoa é um profeta. Até porque, deixa eu pegar um ponto bem importante aqui. Normalmente o profeta do Antigo Testamento e mesmo os profetas do Novo Testamento, eles não se sentiam confortáveis em serem profetas, porque era um peso, né? Era uma rejeição constante. Se você vê a história de Jeremias, por exemplo, os amigos íntimos dele rejeitaram ele, os reis, os sacerdotes, o povo, os príncipes, e ele tinha que continuar dizendo. Mas hoje existem falsos profetas que se vangloriam, que fazem questão de dizer assim, olha, Deus falou comigo, mas não é bem por aí. O primeiro ponto para nós entendermos é Isaías 8:20, que diz assim: a lei e aos mandamentos, se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Então, é um aspecto que a Bíblia apresenta com relação aos profetas, mas o conceito geral da Bíblia, o conceito geral da compreensão de doutrina hoje. Você quer entender se uma doutrina é verdadeira? Você quer entender se existe um homem e uma mulher que está sendo orientado por Deus? Faça o quê? Vá à lei de Deus, vá à palavra de Deus, busque os mandamentos de Deus e veja se as palavras dessa pessoa conferem. Não é só isso, a gente vai entender outros pontos também. Mas qualquer mensagem que não estiver de acordo com a Bíblia, ela não tem a luz de Deus e não merece o crédito de Deus. Uma coisa que muitas pessoas questionam é o seguinte: tá bom, pastor, existirão falsos profetas nos últimos dias, nós lemos aqui, mas existirão verdadeiros profetas também? Será que existirão? Quando a gente entende um pouco as artimanhas do inimigo de Deus, a gente percebe que o anjo caído, eles jamais se preocupavam com as falsificações quando a verdade não era apresentada. Eles imitavam a verdade. Uma nota falsa e uma verdadeira são parecidas. Uma nota de R$3 não pode ser imitada porque ela é uma nota falsa. Se existiram profetas verdadeiros, se existem profetas falsos, é porque de fato hoje existem profetas verdadeiros. Amanhã a gente vai entender um pouco mais sobre profetas. Deus ainda tem usado pessoas hoje para orientar o povo a principalmente serem direcionados ao caminho de Deus, à palavra de Deus. Essa é a essência dos profetas em 2021. Vamos buscar a palavra de Deus e vamos nos entregar a Ele em oração. Durante a semana a gente vai trabalhar um pouquinho mais esse tema e eu espero você.
Bondoso Deus, grandioso Pai, te agradeço de coração por mais esse tema tão importante. É um tema que gera desafio nos corações, incertezas, inseguranças, mas clareia a nossa mente, nos traga a compreensão que vem dos altos céus e nos ajude a entendermos a Tua voz através dos profetas ainda hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.